Olá pessoal, vocês já pararam para reparar como a temática do órfão, do abandonado, é sempre muito presente na literatura? A gente tem o Harry Potter, a gente tem Oliver Twist, David Copperfield, a gente tem o Mowgli, e no cinema também tem dos exemplos mais pop dos desenhos animados aí, dos contos de fadas, Cinderela, o Simba do Rei Leão, nos quadrinhos, o Batman, o Super-Homem, e tem uma relação, tem uma explicação para tudo isso. E a gente vai falar de um grupo de marginais da Bahia dos anos 30, do Jorge Amado, em seu Capitães da Areia, que a gente vai entender o que são essas denúncias sociais que o Amado trouxe nesse livro, do movimento regionalista de 1930. Eu lendo esse livro e tentando entender um pouco sobre a questão psicológica desses personagens, do drama desse abandono, e tentando posicionar um pouco o Jorge Amado dentro do movimento de 1930, do regionalismo de 30. E a gente, enfim, tem muita coisa para falar. Eu dei uma olhada nos livros, do recém-lançado livro da biografia do Jorge Amado e do livro de memórias dele, que a gente vai falar também um pouquinho. E tem muitos aspectos que a gente pode abordar sobre esse livro logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito, ative o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades toda terça e sexta-feira aqui no canal. Se não segue, tá aqui no YouTube, não segue lá no Instagram, aproveita para seguir que a gente está criando um conteúdo em vídeo exclusivo, eu e a Mayara lá no Instagram também. Nesse último final de semana a gente lançou o primeiro vídeo que a gente comenta sobre notícias do mundo da literatura. Bom, mas enfim, esse livro aqui foi um dos livros que eu selecionei para aqueles 12 livros para ler em 2019, que eu já estou mudando o nome dessa lista para 12 livros que eu vou falhar miseravelmente em 2019, e eu concluí agora em abril a leitura desse primeiro livro. Agora faltam 11, a minha pretensão é trazer essas 11 resenhas aqui, mas enfim, esse é um contundente livro, um dos principais livros do Jorge Amado, lançado em 1937, ali às vésperas do golpe do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Foi um livro que foi perseguido. O Jorge Amado foi um cara perseguido pela repressão do varguismo, do Estado Novo. Então traz também essa áurea um pouco mística e lendária do que representa esse livro. E 80 anos depois da publicação desse livro, 82 anos depois, a gente tem ainda uma semelhança muito grande com o Brasil de hoje em relação a esses órfãos abandonados aqui desse grupelho de garotos, de crianças dos Capitães da Areia nas ruas da Bahia. Aqui a gente tem um grupo de crianças e jovens adolescentes de 8 a 16 anos mais ou menos, que vivem num trapiche, numa espécie de galpão abandonado, e que o Jorge Amado ele nos apresenta umas características muito heterogêneas em cada um desses personagens, dos principais personagens. A gente tem o branco, o negro, o mulato, o religioso, que é o Pirulito, o deficiente físico, que é o sem pernas, o gatuno, que é o gato, que vive ali de suas malandragens, de suas conquistas ali amorosas também. A gente tem o letrado, que é o professor, que é o que sabe ler, contar histórias. Enfim, a gente tem uma série de personagens que são muito diferentes entre si, que são ligados através principalmente dessa questão do abandono, de crianças abandonadas, mas também são ligados pelo personagem principal, que é o líder desse grupo, que é o Pedro Bala, um dos mais famosos personagens do Jorge Amado. Esse sobrenome Bala é muito forte na mística nordestina. Esse codinome representa muito na violência mesmo, no ser nordestino. E de fato esse nome Pedro Bala é um dos mais famosos personagens do Jorge Amado, e ele é o elo de ligação entre todas essas pessoas que tem uma relação de poder. Ele exerce uma relação de poder muito clara aqui. Ele é filho de um grevista, um doqueiro ali do Cais do Porto ali de Salvador, da antiga Salvador, que tem uma história, tem uma herança entre os outros doqueiros. Ele é tratado com uma certa áurea
de um herói, de um personagem muito marcante para os doqueiros, e o Pedro Bala carrega essa herança também na forma da relação de poder que ele exerce sobre os outros crianças desse grupo. E não só o Pedro Bala, ele exerce essa relação de poder, ele é o elo entre a forma como o Jorge Amado narrou e apresentou os outros personagens através do que passa pelo Pedro Bala, mas também ele é o elo psicológico da trama. Ele é o cara que se envolve amorosamente com a garota, ele é o cara que expressa seus sentimentos, ele é o cara que tem suas lembranças, ele é o cara que carrega as questões psicológicas do livro. Não é uma grande característica desses escritores regionalistas que surgiram, a famosa geração de 30, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, o Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, de adentrar de forma muito contundente nas questões psicológicas. Um ou outro fazem isso mais do que o movimento em si trazia, que externalizavam as questões sociais para os seus personagens, mas o Pedro Bala é o cara que carrega essas questões de forma mais contundente. Óbvio que todos esses outros personagens têm suas ambições, têm seus pensamentos, têm seus dramas, mas nada é muito amplificado como é no Pedro Bala. E isso me faz pensar na posição do Jorge Amado como um escritor ligado a algum tipo de movimento literário, porque o regionalismo ele foi muito amplo dentro da literatura brasileira. Claro, ficou muito marcado pelo Nordeste, pelos escritores nordestinos, mas a gente tem um regionalismo propriamente dito, como esses escritores que eu falei, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, mas a gente também tem um regionalismo mais urbano, que a gente pega uma boa parte da obra do Érico Veríssimo, o regionalismo do Ciro dos Anjos, e eu, analisando assim essa obra e os outros livros do Jorge Amado, e também os apontamentos biográficos e autobiográficos do livro de memória dele, o Navegação de Cabotagem, eu concluí que o Jorge Amado, eu acho que ele pode ficar dentro dessa intercedência ali, desse meio entre o regionalismo interiorano e o regionalismo mais urbano. Aqui ele tem ele retrata muito da Bahia que estava crescendo urbanisticamente, então tem a relação dos bairros, da cidade alta, da cidade baixa, das periferias, da formação dos bairros ricos, da formação das periferias, das partes mais pobres. Então, aqui era o 6º livro do Amado, então tem ainda ele está ele produziu, tem uma obra vastíssima, produziu muito. Então tem uma forma ali que está numa mescla forte dentro desse regionalismo, que a gente pode pontuar o Amado ali dentro desses 2 sub-ramos aí, vamos dizer assim, do regionalismo brasileiro. Porque aqui a gente tem uma questão muito forte da denúncia social, do abandono, das relações sociais, das relações de mão de obra, de uso de mão de obra, da violência. A gente tem uma relação do uso da imprensa na informação. Aqui ele traz alguns capítulos que é narrado como se fosse um texto jornalístico, uma notícia de jornal. E a gente tem uma questão também psicológica, das relações empáticas entre os personagens, das relações amorosas, da relação da liberdade das ruas, da malandragem, das relações de poder, que é muito bem explicitado aqui dentro desse romance. Tem a relação do cangaço, que o Jorge Amado ele coloca aqui uns enxertos sobre o Lampião também, que um determinado personagem aqui do grupo dos Capitães da Areia é afilhado do Lampião. Então tem a relação da justiça dos homens e a justiça divina, a relação de fé, que existe o padre aqui que de certa forma consegue tentar algum tipo de proteção religiosa, tanto pela via católica quanto a via da religião de matriz africana, que tem uma mãe de santa aqui que cuida também dos Capitães da Areia. É legal essa forma que a esperança pode vir também da fé, e numa sociedade tão injusta, totalmente sem esperança,
A forma como a fé entra dentro da vida desses personagens é interessante. Da relação da morte, tem umas relações muito bem feitas também. Enfim, é um livro que, como eu falei no início do vídeo, foi perseguido pela ditadura Vargas, pouco antes, aliás, do Vargas decretar o Estado Novo em 1937, que dissolveu o Congresso. O livro foi queimado, junto com os livros do 800 exemplares. Uma tiragem do livro foi queimado, foi lançado pela José Olímpio. Eu pesquisei algumas dessas informações aqui no livro da Josélia Aguiar, lançado pela editora Todavia, ano passado. Uma das mais completas documentos sobre a vida do Jorge Amado. E também os apontamentos pessoais do livro de memória deles, do Navegação de Cabotagem. Apontamentos para um livro de memórias que jamais escreverei. Eu gosto desse título do Jorge Amado, é uma edição da Companhia das Letras. E também dessa aqui, que é a mesma projeto gráfico, mais ou menos, eles mantiveram. Mas é isso, pessoal. É um livro que eu gostei muito. Já está entre as melhores leituras que eu fiz do ano, com certeza. É um livro completamente cheio de camadas, como eu falei. Sexo, fé, justiça, desigualdade social, abandono, solidão, tem morte, tem muitos aspectos num livro de 200 e pouquinhas páginas, 270 páginas, que a gente pode discutir esse livro e a obra do Jorge Amado sob diversos pontos de vista. E principalmente, que aí vem um aspecto importante que a gente entende por que essa obra ainda é bastante contundente. Essa obra ela ganha muito fôlego ainda na nossa realidade brasileira, porque os capitães da areia estão na rua. Crianças pedindo dinheiro no sinal, esmola, sobreviventes, estão tentando de alguma forma conseguir seu meio de vida, de sustento, de sobrevivência, o mínimo do mínimo, alimentação e um local para dormir, na rua, num galpão velho, num trapiche. A realidade brasileira de 1937 não é tão diferente da realidade de 2019. Infelizmente, é inevitável ler esse livro num ônibus, na rua, no carro, no metrô e não se deparar com uma criança abandonada. É muito comum dentro das realidades urbana brasileira, que já não é só uma realidade urbana. O interior do país também já mudou muito, uma questão da violência que está invadindo as pequenas cidades do interior, o abandono, a não relação familiar concreta, de fato, é uma relação social muito efêmera, que aí entra uma série de questões da criança que não vai para a escola, evasão escolar, o analfabetismo, e entra um problema de saúde pública, e aí vai, que inclusive isso também esse livro tem uma questão também sanitária, de saúde pública, que é muito abordada. Então, para vocês verem que eu já falei isso várias vezes, a quantidade de formas que o Jorge Amado pontuou aqui o livro, de determinados temas, e sempre usando muito bem os personagens para poder compor esse pequeno e grande romance importante da nossa literatura brasileira. Nunca tinha trazido Jorge Amado aqui pro canal. Era uma vontade que eu tinha já há muito tempo de trazer um livro dele. É um autor que a gente merece ser falado, merece ser mais lido. Ele é muito mais conhecido do que propriamente lido, eu acho que sim, porque são muitas referências na música, na dramaturgia, no teatro, na novela. Então, talvez as obras dele tenham acabado ficando um pouquinho em segundo plano, a obra literária de fato, e a gente tem se acostumado mais com certas adaptações das obras do Amado. Bom, pessoal, é isso. Comenta aí embaixo do vídeo se você já leu, me recomenda outros livros do Jorge Amado. Comenta as camadas dos Capitães da Areia dessa obra, que são muitas. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, e é isso aí. Valeu, tchau.